administrativa, tenho mais de 20 anos de experiência com leis de incentivo. Essa é a terceira aula do nosso curso de elaboração de projetos audiovisuais, princípios básicos a partir das leis do audiovisual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso plano de financiamento, estimativa de custos e plano de financiamento, que são itens para a nossa inscrição na Ancine, que vai ser a nossa quarta aula. Tá? A primeira aula a gente aprendeu um pouquinho sobre conceitos básicos do audiovisual. Na segunda aula a gente aprendeu sobre os mecanismos de financiamento do audiovisual. Bom, e agora? Né? Eu tenho uma ideia para fazer um longa-metragem. Como é que eu faço para colocá-la em prática? Na primeira aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre os conceitos básicos contidos na lei do audiovisual. O que é uma obra audiovisual brasileira, uma produtora brasileira independente, quais obras podem ser financiáveis e todos os conceitos contidos nas leis. Na segunda aula, a gente aprendeu um pouquinho sobre mecanismos de financiamento, uma aula um pouquinho mais complexa, com todos os mecanismos, possibilidades de patrocinadores, como a gente pode enquadrar cada projeto, tudo sobre mecanismos de financiamento. E agora a gente vai aprender a planejar isso para inscrever na Ancine para depois captar recurso. No desenvolvimento de projeto, a gente tem algumas etapas no nosso trabalho. Geralmente tudo começa com uma ideia. Mas daí você vai me dizer, eu tenho uma ideia para um longa-metragem. Será que eu já posso inscrever essa ideia para captar recursos lá na Ancine? Ainda não. Uma ideia ainda não é uma obra. Né? A gente não pode nem registrar uma ideia na Biblioteca Nacional, que é o órgão responsável pelo registro de direitos autorais. Então, ideia ainda não é projeto. O primeiro passo que a gente tem que ter é um argumento ou um roteiro. Se você ainda não tem recursos para desenvolver o roteiro, você precisa pelo menos desenvolver o seu argumento. A partir desse argumento é que a gente vai conseguir dar um passo em direção à construção do nosso projeto. Qual que vai ser esse primeiro passo? Esse primeiro passo é fazer uma pequena estimativa de custo. Mas como que eu vou fazer uma estimativa de custo a partir de um argumento? É bastante difícil mesmo, mas a gente tem algumas questões que a gente pode observar no argumento para que a gente possa determinar qual vai ser o custo do nosso projeto. Mas uma das dicas que eu sempre dou é que a gente consulte projetos semelhantes na própria Ancine. A Ancine ela tem uma base de dados de projetos que são passíveis de consulta. Então, vamos pensar, a minha ideia para o meu longa-metragem, ela é uma ideia de um longa para adolescente que contém música, que tem show e que vai ter pelo menos 2 atrizes famosas, enfim, uma ideia inicial. Né? Daí eu escrevo o meu argumento, é mais ou menos isso que eu tenho no argumento. Vou pensar quais projetos eu tenho que já foram produzidos que são semelhantes a esse projeto. Eu vou citar um que eu participei, que é o Tudo por um Popstar. Então a gente vai lá, entra no site da Ancine para consultar quanto que aquele projeto gastou. A gente tem lá o valor total do projeto, o valor que foi captado por mecanismo de financiamento e depois a gente tem uma ideia geral de o que foi captado para esse projeto. Então, a partir disso, você pode pegar 2, 3, 4 projetos semelhantes ou com algumas características aproximadas do seu argumento para que você tenha, no mínimo, uma estimativa. Claro que, se você já produz, você já tem essa estimativa, não é necessário que você fique consultando todos os projetos. Você já tem o seu histórico, a sua base de dados, para que você tenha uma estimativa mínima de um valor da obra que você vai produzir. Para consultar projetos inscritos na Ancine, basta você vir aqui em Outros Sistemas da Ancine,
Vai abrir essa tela e você vai clicar em consulta de projetos. Nessa tela você pode ver que eles pedem algumas informações sobre o projeto. A gente não tem todas as informações, basta que você inclua o nome do projeto, é suficiente para que você obtenha a página do projeto. Você vai ver que tudo por um Popstar tem vários projetos. Isso porque quando a gente inscreve um projeto, ele vai ser dividido pelo fomento direto e pelo fomento indireto. Cada projetinho desse aqui é um número de SALIC, que é o número de registro do projeto na Ancine. Depois que ele é aprovado, ele ganha esse númerozinho aqui. E cada SALIC ele é referente a um contrato do fundo setorial ou o projeto principal, que tem lá todos os dados e também a autorização para captação de recurso incentivado. Vamos entrar no primeiro, que é o projeto que tem todas as informações. Aqui você vai ter todas as informações, então você tem aqui tudo por um Popstar, SALIC X, processo, esse aqui é o número do processo de acompanhamento do projeto dentro da Ancine, aqui o segmento. Geralmente esses dados estão preenchidos, mas alguns eles acabam não preenchendo. Confesso não saber o porquê desse lapso aqui, porque geralmente quando você preenche o projeto, esses dados são obrigatórios, tá? A sinopse, que eu falei que você precisa ter o argumento, mas também na hora da inscrição, a gente vai explicar depois, você precisa fazer uma sinopsezinha publicável, que é essa daqui. A data da última situação, né? A situação, que foi a última realização dele, a data da última situação e a última providência tomada, né? A aprovação inicial, a última... e o período de captação está aqui, ó, 31/12/2019. O que nos interessa está aqui, ó. Aqui você vai ter o quanto o projeto destinou para cada artigo e o valor total do projeto para que você possa ter um parâmetro para fazer o seu projeto. Bom, como é que você vai trabalhar essa estimativa de orçamento? Na Ancine, você vai ter essa estimativa muito bem dividida, na verdade. Ela é realmente um panorama inicial do seu orçamento. Você não precisa se preocupar que não vai ser o valor final da sua obra, porque afinal de contas você não fez todas as cotações, você não fez todos os orçamentos, você talvez tenha, seu roteiro não está escrito, você não sabe se você vai ter 1 ou 2 shows, você não sabe se você vai ter a quantidade de elenco que você vai ter. Tudo bem, isso não é um problema logo de cara, porque você vai ter um orçamento, uma estimativa só das linhas gerais do seu projeto. E depois da sua análise e aprovação, se você captar o recurso, você pode rever esse orçamento e mudar os valores no momento da análise complementar, que é a análise que você vai fazer depois que você tiver captado pelo menos 80% do orçamento. Esse valor costuma variar. Antes a gente tinha a possibilidade de fazer análise complementar com um valor menor que 80% da captação, mas hoje está determinado pela Instrução Normativa 125, que é 80%. Então, captou 80%, entra na análise complementar e depois você vai ter a possibilidade de rever orçamentos, valores e tudo mais, tá? Mas, em linhas gerais, você vai colocar lá desenvolvimento, produção. Nesse momento você vai colocar pré-produção, produção e pós-produção como um item só, despesas administrativas, taxas e tributos, gerenciamento, que é a remuneração da produtora, que está no limite de 10% do orçamento de produção, não do orçamento total. Isso é muito importante, é um erro muito comum. As pessoas calculam o gerenciamento sobre o orçamento total, sobre o total captado, e não é isso, é 10% do orçamento de produção, ou seja, desenvolvimento mais produção, mais taxas e tributos, mais administrativo, 10% do gerenciamento.
Daí você tem também a colocação, no caso de você for, no caso de projetos que utilizam artigo 1º, e também agenciamento, que é aquele famoso o captador de recursos, que você só pode ter quando você usa o artigo 1º-A. Agenciamento não é permitido nem para artigo 3º, nem para artigo 3º-A, nem para artigo 39, e nem quando você capta junto a empresas estatais. Se você capta junto a uma empresa estatal, captação de recurso também não é um item permitido. Tá? Então, você vai fazer essa estimativa nesses parâmetros e você vai ter um valor final de orçamento. Agora, esse é o meu valor final? Depende. Se você já tem, vamos supor que o seu valor final seja 3 milhões, né? Ah, então meu filme vai custar 3 milhões. Ok. Eu já tenho um patrocinador que tem 3 milhões para investir. Eu vou escrever um projeto de 3 milhões? Não. Por quê? Porque quando você, de acordo com a lei, você tem que investir no seu projeto pelo menos 5% do seu orçamento. É a famosa contrapartida. Quando você vai lá na tela do Tudo por um Popstar, você vai ver lá que tem um item contrapartida. Essa contrapartida, ela é obrigatória por lei e ela tem que estar no seu orçamento. Então, se você já tem 3 milhões de um patrocinador, você vai calcular que 3 milhões é 95% do seu orçamento. Faz uma regra de 3 simples, 3 milhões é 95%, X é 100%, você vai ter lá qual que é o valor final do seu orçamento e qual que é o valor da sua contrapartida. Mas é importante que dentro do seu orçamento você saiba onde estão as alíneas da contrapartida. Não no momento da estimativa de custo, porque no momento da estimativa de custo você não precisa colocar as alíneas que você vai gastar. Mas no momento da análise complementar, que a gente vai ver na próxima aula, você tem que saber, eu vou dar minha contrapartida a partir da produção executiva. Por exemplo, num projeto que eu faço, eu posso sim dar o meu trabalho como contrapartida, tá? Mas tem que ser sempre 5%, itens aprovados e que sejam passíveis de comprovação fiscal, ou seja, eu posso emitir uma nota fiscal, eu posso emitir um recibo de doação de trabalho, de serviço no caso, mas isso vai ter que ir junto no momento da sua prestação de contas. Tá? Então, vamos supor que eu tenha um longa-metragem que já tem um patrocinador ou que eu quero buscar um patrocinador para investir 3 milhões de reais. Então, 3 milhões de reais, ele não vai ser 100% do meu orçamento, ele vai ser 95%. Uma regra de 3 simples, a gente chega ao final do orçamento necessário para você inscrever, poder captar esses 3 milhões de reais. Então, X, ou seja, né, vai ser 100% do meu orçamento. Então, a gente faz uma regra de 3 simples, 3 milhões vezes 100 dividido por 95, eu tenho R$ 3.157.894,74. Esse vai ser o meu orçamento final se eu quiser captar 3 milhões, porque na medida em que 157 mil vai ser 5%, eu tenho 3 milhões para captação. A nossa prova dos 9 é vezes 5%. A gente tem 157.894. Esse vai entrar no nosso plano de financiamento como contrapartida e 3 milhões entra no artigo definido para captação. Tá? Então, quando você for fazer o seu plano de financiamento, você tem que pensar em algumas coisas. Você tem que pensar, o meu projeto é um longa-metragem. Então,
eu tenho um patrocinador que pode me patrocinar no artigo 1º-A. É a Coca-Cola. A Coca-Cola vai pegar o imposto dela e vai investir lá 4% do imposto dela no meu projeto de filme. Ok, então eu vou lá colocar o valor que eu já tenho mais ou menos em mente que a Coca-Cola vai investir. Coloco no artigo 1º-A. Mas ela também quer participar do lucro do filme. Então não é só artigo 1º-A. Eu tenho que colocar também no artigo 1º, porque o único artigo que a Coca-Cola poderia se encaixar para ter participação na bilheteria do filme é o artigo 1º. Então tem que colocar lá o valor que seja no máximo 1% do imposto da Coca-Cola de artigo 1º. Não, mas eu tenho também uma distribuidora que quer investir no meu filme. Então, distribuidora, artigo 3º. Vou colocar um valor no artigo 3º. E assim por diante. Quando tiver mais ou menos desenhado quem são os potenciais investidores do meu filme, então eu tenho ali o meu plano de financiamento. O que é importante? Quando a gente chega não só na Ancine, mas mesmo no mercado, quando você vai vender o seu projeto para um distribuidor, e você sabe que o artigo 3º e 3º-A, o máximo que ele pode me aportar são 3 milhões. O artigo 1º, 1º-A, o máximo que pode ser aportado são 4 milhões. Quando você sabe esses detalhes para o seu plano de financiamento, você dá uma certa segurança para o seu potencial investidor de que você sabe do que você está falando. Quando você chegar, então, além desses mecanismos, eu também vou utilizar o fundo setorial, é importante que você saiba quais linhas estão em vigor do fundo setorial. Nesse momento eu não estou falando muito de fundo setorial, porque nesse momento ele está numa fase de transformação. A gente não sabe quais vão ser as linhas que vão ter, enfim, esse ano ou no próximo ano, ou se vão ter linhas. Então, quando a gente tinha as linhas do fundo setorial, era muito importante que a gente chegasse para a distribuidora ou para o canal e falasse: olha, eu tenho a possibilidade de captar pelo fundo setorial na linha Prodave 1, Prodave 2, fluxo contínuo de TV, na linha que fosse. E daí você mostrava para ele que você tinha um caminho para financiar o seu projeto e que ele não seria o único investidor, ou que se ele fosse o único investidor, ele teria determinados ganhos. Tem a propriedade, a gente tem um potencial de, no caso do 3º e 3º-A, né? Ele vai ter lá seus 49% de propriedade, então eu tenho potencial de bilheteria de X, a partir de um filme para adolescente, então eu vou pegar os filmes para adolescente, as bilheterias que os filmes para adolescente fizeram, e vou mostrar para o meu distribuidor: olha, os filmes para adolescente estão fazendo todos mais de 1 milhão de bilhetes, então a possibilidade de ganho aqui é de mais de 1 milhão de bilhetes, você vai ter 49%, e assim por diante. Tá? Esse é o plano de financiamento básico para a Ancine. Tá? Um modelo de negócio, envolve outros fatores que você pode incluir, como merchandising, como investidores que podem querer investir com recurso direto. Você pode ter, enfim, pré-venda no caso de televisão. Na televisão você pode pegar o seu projeto, se você já tem o roteiro, você já tem tudo, você apresenta para os canais podem fazer um pré-licenciamento, que pode incluir no seu plano de financiamento. São modelos diferentes para o mercado, tá? Mas para a Ancine é esse básico que depois você vai utilizar para aprovação do seu projeto para captação. Recapitulando, para você fazer a sua estimativa de custo, você precisa do seu argumento, você precisa ter parâmetros do mercado e dividir seu orçamento nos itens básicos, que são desenvolvimento, produção, despesas administrativas, taxas e tributos, gerenciamento, agenciamento e colocação. Essa é a sua estimativa de custo. O seu plano de financiamento, ele precisa incluir
os 5% da contrapartida e os demais recursos você vai distribuir os mecanismos de financiamento que a gente comentou na aula passada, a partir do potencial de venda do seu projeto. Por hoje é isso, e na próxima aula eu vou ensinar finalmente a inscrever o projeto Mancini.